Novas competências comportamentais. Parte 3, motivação. Motivação é o tema que fecha nosso capítulo 7, novas competências comportamentais. Eu quero aqui fazer um adendo à análise que realizamos sobre as características gerais relacionadas à motivação. Eu entendo que é importante, ao estudar esse assunto, compreender a importância histórica da assim chamada Escola das Relações Humanas. A teoria das relações humanas, ou Escola das Relações Humanas, é um conjunto de teorias administrativas que ganharam forte repercussão por ocasião da Grande Depressão, criada na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no fatídico ano de 1929. O que ocorreu foi que, com a grande crise, todas as verdades então até aceitas são contestadas na busca da causa dessa crise. As novas ideias trazidas por essa filosofia de gestão trazem uma nova perspectiva para a recuperação das empresas de acordo com as preocupações de seus dirigentes, começando finalmente a tratar de forma mais complexa os seres humanos. Essas teorias criaram novas abordagens para a administração, pois buscavam conhecer as atividades, as realidades e os sentimentos dos trabalhadores, estudando a formação de grupos. Até então, o trabalhador era tratado de forma muito mecânica, à luz da teoria clássica da administração. Com os novos estudos, o foco mudou. Do homo economicus, o trabalhador passou a ser visto como homo social. As três principais características desse modelo são: o ser humano não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é simples e mecânico. O homem é, ao mesmo tempo, guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica. Todos os homens possuem necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. Suas efetivas motivações. A partir dessa perspectiva inédita, começa-se a pensar na participação dos funcionários, na tomada de decisão e na disponibilização das informações a respeito da empresa no qual eles trabalhavam. Foram sendo compreendidos aspectos ligados à afetividade humana, percebendo seus limites no controle burocrático por parte das organizações como forma de regulamentação social. Historicamente, a Escola das Relações Humanas surgiu com a experiência de Hawthorne, realizada em uma fábrica no bairro que dá nome a essa pesquisa, lá em Chicago, nos Estados Unidos. O médico e sociólogo australiano Elton Mayo fez testes na linha de produção de uma organização na busca por variáveis que influenciassem positiva ou negativamente a produção. O primeiro teste foi realizado para encontrar a relação entre a intensidade da luz no ambiente e a produtividade. Nesse teste, todavia, foi encontrada uma variável difícil de ser isolada, o fator psicológico dos trabalhadores. Por conta desse fator, mudou-se o foco da pesquisa, observando o comportamento dos trabalhadores a cada pequena mudança, como lanche, intervalo, mudança nos incentivos, nos horários de trabalho. A experiência de Hawthorne geraram um novo paradigma para os administradores em escala global. Suas conclusões mais importantes são: integração social é fator determinante da produção, ou seja, quanto maior a integração social no grupo, maior é a vontade de produzir, ao contrário do que entendia a escola clássica, que instituía fatores físicos como os mais determinantes. O comportamento do empregado é baseado no comportamento dos grupos e organizações informais. Cada empregado não age isoladamente. As necessidades psicológicas e sociais redefinem a atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais. O despertar para as relações humanas dentro das organizações fica evidenciado. A ênfase nos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas é elemento-chave. A importância do conteúdo, dos cargos e tarefas para as pessoas é grande, visto que eram realizadas trocas de posição para evitar a monotonia. Mesmo que provocassem queda na produtividade pontualmente, aumentava o moral do grupo sistematicamente. Outros autores, pensadores, pesquisadores cruciais para a Escola das Relações Humanas foram Ross Lisberger e William Dixon, por suas descrições das primeiras experiências em sua obra Management and the Worker, em 1939. Em seus experimentos, nessa obra, os autores observaram um grupo de homens que trabalhavam em uma sala de equipamentos de PABX e fizeram as seguintes observações. Alguns poucos homens se desenvolveram espontaneamente líderes, com o consentimento do grupo. Esse grupo era indiferente em incentivos financeiros. Esse grupo dava maior importância aos valores e aos costumes que aos incentivos financeiros. Os membros do grupo eram fortemente influenciados pelo código de comportamento do grupo, independente das recompensas monetárias. De acordo com os pesquisadores, os aspectos técnicos e humanos devem ser vistos como interrelacionados, ou seja, além das necessidades físicas, os empregados também possuem necessidades sociais. Ainda segundo os pesquisadores, eventos e objetos no ambiente de trabalho não podem ser tratados como coisas em si mesmas. Em vez disso, eles devem ser interpretados como portadores de valores sociais, ou seja, objetos que não possuem
nenhuma significância social podem, em uma determinada organização, se tornar símbolo de status e adquirir valor social. Os autores concluíram que, quando as pessoas não são motivadas pela lógica, os sentimentos sobre as coisas de valor social tornam-se de grande importância no mundo organizacional. Em determinado momento, na teoria das relações humanas, há uma divisão. Surge a teoria de recursos humanos, que vê o ser humano como detentor de intensidades psicológicas complexas, e não como um ser passivo que pode ser estimulado e controlado a partir de estímulos, tais como as relações humanas descreviam até então. O trabalho de Chester Barnard pode ser classificado entre essas duas correntes. O autor desloca a análise da organização formal para a informal. Segundo ele, as organizações informais são necessárias ao funcionamento de uma organização formal, como um meio de comunicação, coesão e proteção da integridade individual. Sua principal obra, As Funções do Executivo, retrata as principais tensões entre o indivíduo e a organização e conclui que os sistemas de treinamento, seleção, vigilância e recompensa não são suficientes para garantir que os indivíduos cooperem com a empresa, corroborando assim a ideia do caráter invariavelmente incerto da ação humana. O autor alerta para a necessidade do desenvolvimento de valores comuns e de uma ética que gerassem comprometimento dos indivíduos com a organização. Além de Mayo, Rotzlieberger, William Dixon e Chester Barnard, outros teóricos ganharam destaque nas escolas das relações humanas. Mary Parker Follett foi uma das precursoras ao analisar os padrões de comportamento e a importância das relações individuais. O Barnard criou a teoria da cooperação e foi um dos primeiros a ver o homem como um ser social, dentro do ambiente de trabalho e analisar as organizações informais promovidas por eles. As principais críticas a essa escola são de que ela apresenta uma visão inadequada dos problemas de relações industriais. Em alguns aspectos, a experiência de Hawthorne foi insegura, artificial e até mesmo tendenciosa. Alguns estudiosos acreditam que a origem esteja no fato de ser a teoria das relações humanas em produto da ética e do princípio democrático então existente nos Estados Unidos. Apesar de os industriais tenderem a julgar sempre as conclusões de Mayo verdadeiras, esses a consideravam inaplicáveis na prática. Tudo isso é muito interessante, mas o que os psicólogos e teóricos em geral parecem esquecer é que tem que obter lucros e produzir bens. O bem-estar é muito justo no seu devido lugar, mas no final das contas, um problema secundário na indústria, e não a função principal. Uma crítica feita pelos psicólogos é que as conclusões de Mayo são óbvias, porém o autor tem seu mérito por tirar esse conceito das ciências e aplicá-lo às práticas administrativas. Uma certa oposição cerrada à teoria clássica. Tudo aquilo que essa preconizava, a teoria das relações humanas negava. A limitação no campo experimental. Sua principal crítica é a de natureza analítica. Suas pesquisas concentram-se em campos muito pequenos de variáveis, e ao estudá-las, não leva em conta as demais. Isso levou, com o tempo, a um certo descrédito dessa linha teórica. A ênfase exagerada nos grupos informais colaborou rapidamente para que essa teoria fosse repensada. Ao receber tantos ataques, a teoria das relações humanas precisou de uma reestruturação que deu origem à teoria comportamental. É isso. A você, bons estudos.